Queremos saudar todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, é um privilégio muito grande voltar aqui, né? Rever minha tia, rever meus primos, rever a todos vocês e saber que aqui nesse lugar o Senhor tem feito grandes coisas e nós damos graças a Deus porque uma porta de adoração foi aberta e, como disse o pastor Paulo, continua aberta e nós estamos muito felizes por isso. Eu queria deixar uma porção da palavra de Deus que está lá em Isaías. Isaías capítulo 6, uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. Isaías capítulo 6, se você puder acompanhar comigo, vai ser benção. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Queridos irmãos, Isaías foi um profeta levantado por Deus. E os profetas eram levantados em tempos difíceis. Deus elaborou uma hierarquia dentro de uma teocracia. E o povo de Deus sabia que Deus tinha levantado uma monarquia híbrida, porque essa monarquia dependia de Deus. Essa monarquia dependia de uma teocracia. Deus é quem governava o seu povo. E os pilares eram o rei, o sacerdote e, justamente, o profeta em alguma necessidade. Geralmente, quando o profeta era levantado, é porque alguma parte dessa teocracia tinha dado errado. E aí nós vemos Isaías sendo levantado aqui. Se Isaías é levantado, alguma coisa na teocracia deu errado. Mas qual era o trabalho do profeta? O profeta, ele trazia as mensagens de Deus para o povo. O profeta era um guardião justamente da lei de Deus. Quando alguém, ou quando um povo, ou quando pelo menos um pedaço do povo, ou o rei, ou o sacerdote, se distanciavam do ensino da lei de Deus, o profeta era levantado. E aqui a gente vê que o profeta Isaías, ele tem uma experiência com Deus. Eu quero dizer para você, não importa o tempo que você tem de crente, não importa o cargo que você tem na igreja, não importa o dom que Deus te deu, Deus sempre pode nos surpreender com uma experiência diferente. Amém? Deus sempre pode nos surpreender. Porque Isaías já era profeta. E ele, no capítulo 6, ele tem a oportunidade de ir no templo. E nesse dia não teve culto. Nesse dia não foi um dia de sábado. Não estava tendo culto lá. Mas Deus queria mostrar alguma coisa para Isaías. A primeira coisa que Deus queria mostrar é que o rei, que era um homem poderoso, que era um homem de guerra, era um homem que trazia segurança ao povo, estava morto. Eu te pergunto, em que você tem colocado a sua segurança? No governo? No Estado? No seu salário? Em que você tem colocado a sua segurança? Deus está dando
uma lição para Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei terreno estava morto. É verdade. O trono terreno estava vazio. Mas o trono do céu estava ocupado pelo nosso Senhor. O rei dos reis continuava governando no seu trono. Eu quero lembrar para você, porque você já sabe disso, que o seu Jesus continua reinando. O nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis, ele continua governando, amém? Amém. Ele continua governando, mesmo que as coisas pareçam sair do nosso controle, ou do controle político, ou do controle social. Deus continua à frente de todas as coisas. E essa é a primeira lição que ele mostra para Isaías. Mais uma segunda, eu queria que você prestasse atenção. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi. Eu vi. Repare que ele não diz, alguém me contou. Repare que ele não diz, eu ouvi falar. Ele diz, eu vi. No ano da morte do rei Uzias, eu vi. Quando tudo estava dando errado, eu vi. Quando as coisas pareciam que não teriam jeito, eu vi. O que ele está falando? Ele está falando que não está colocando a sua coragem ou a sua fé no testemunho de alguém, mas numa experiência pessoal com Deus. Ele não está dizendo que ouviu falar. Ele está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Chega, meu querido irmão, chega, minha querida irmã, de viver apenas sendo edificado por testemunho alheio. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter um negócio íntimo com você. Deus quer ter intimidade conosco. A gente, sabe, irmãos, é acostumado por um fator social e às vezes eclesiástico e religioso a se apoiar em testemunho alheio, a experiências alheias. Aquele pastor é uma bênção, aquele missionário é uma bênção, o testemunho dele é lindo. Deus quer que você tenha um testemunho para contar. Deus quer que você tenha uma experiência para contar. Chega de viver apenas de testemunho alheio e de experiência alheia. Deus quer ter intimidade comigo e com você, amém? Chega de viver uma vida medíocre, espiritual. Deus quer intimidade conosco. Você lembra do profeta Ezequiel, lá no capítulo 47 do seu livro de Ezequiel? Ele tem uma visão esplendorosa, esplêndida, quando ele vê um homem dizendo para ele que ele tinha um cordel de medir. E ele vê um rio saindo do lado do templo. E ele diz que de imediato ele mede 1000 côvados. E ele manda ele percorrer esse percurso. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que não devemos andar a mais do que o Senhor nos manda andar. Temos que ir no nosso limite que Ele nos deu. Sabe, às vezes Deus mede 1000 e a gente quer andar 990, 995, 997, 999 tá bom. Não, se Deus mandou 1000, é 1000. Amém, irmãos? Se Deus mandou 1000, a gente não tem nada que calcular abaixo. Se Deus mandou 1000, a gente tem que fazer 1000. Amém? Mas também você não deve fazer 1001. Ele só mediu 1000. E se ele mediu 1000, a gente só anda 1000. Nada de andar mais do que o Senhor mandou. E aí, essa água dava onde? Nos tornozelos. Quer ver? Ninguém consegue, absolutamente ninguém consegue andar sem fazer força no tornozelo. Nós só conseguimos levantar se nós fizermos força no tornozelo. Senão a gente não consegue. O que é que Deus está nos ensinando aqui através dessa lição? O Espírito Santo nos dá força para ficarmos em pé. Você não está em pé, não é porque você é forte, é porque o Espírito Santo que te conduz é forte. E ele mede mais 1000 e a água está nos joelhos. Quer ver? Você pode até ficar em pé, mas você não consegue se locomover sem forçar o seu joelho. O joelho nos dá a articulação do movimento. O Espírito Santo que nos faz ficar em pé é o mesmo que nos faz movimentar. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3 de João.
E nós entendemos que o Espírito Santo que nos levanta, que nos dá força para ficarmos em pé, é o mesmo Espírito Santo que nos faz locomover, sair da inércia, de estarmos parados. E ele mediu umas 1000. E a água já não estava mais no joelho, estava na cintura. Você pode até se levantar, você pode até se locomover, com certeza absoluta. Mas você não consegue mudar de direção sem a sua cintura. Para mudar de um lado para o outro, você tem que usar a sua cintura, a articulação do meio. E aqui está o segredo. O Espírito Santo é aquele que nos levanta, é aquele que nos faz locomover e é aquele que nos dá a direção. E para a direita, e para a esquerda, e para onde nós devemos ir. Eu quero dizer para você que quem é nascido do Espírito não faz o que quer, faz o que o Espírito de Deus manda. Aquele que é nascido do Espírito não vai para onde quer, vai para onde o Espírito de Deus nos guia e nos leva. E muitas vezes nós quebramos a cara porque vamos para a direção errada. Mas aqui o homem que está trazendo a palavra para Ezequiel nos dá essa grande lição. E por último, a água chega num nível que não dá mais para ele passar de um lado para o outro. Todas as marcas, todas as alturas, todas as profundidades que foram marcadas e demarcadas por aquele homem, ele ia, pegava ele e levava para o outro lado e trazia de volta. Nessa última, não. Nessa última, o homem não foi lá e puxou pelas suas mãos. Mas ele esperou. Sabe por quê? Porque quando o rio está acima do nível comum, é preciso que a gente nade. Porque se a gente não nadar, a gente não consegue ultrapassar. Sabe por quê, irmãos? É difícil entrar nesse rio quando ele está profundo. Porque mergulhar no rio da graça e no rio do Espírito Santo profundamente exige algumas coisas da gente. Primeiro, vai exigir que a gente perca a nossa autonomia. E é por isso que muitas vezes a gente não quer mergulhar no Espírito Santo. Porque quando a gente mergulha totalmente no Espírito Santo, a gente perde a nossa autonomia. Quem manda é Ele. A gente consegue até adentrar, mas não consegue se locomover, porque esse rio desce do templo e ele vem em direção à beirada. Mas não é só isso. O rio é tão profundo que faz com que a gente se desapareça. Se você olhar de longe e a água estiver na cintura, você vai ver quem está dentro do rio. Mas se você vier de longe e ver alguém que o rio está profundo, você não vai ver a pessoa, apenas a cabeça do lado de fora. Sabe por quê? Porque mergulhar nas águas do Espírito Santo significa dizer que nós desaparecemos e Ele deve aparecer. Deus não quer que você tenha uma experiência apenas com as águas na cintura, nem apenas com as águas nos joelhos, nem apenas com as águas nos tornozelos. Deus quer um rio profundo para que você se entregue completamente a Ele. Jesus, você sabe disso, João profetizou que ele batizava com água, mas viria um muito maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe que a palavra batizar significa mergulhar. É o desejo de Cristo nos mergulhar no seu Espírito Santo, para que possamos ser completamente envolvidos por Ele. E muitas vezes nós só queremos ir até onde a gente possa ter autonomia. Sabe, irmãos, aqui Isaías é um homem que tem uma ligação burocrática com o rei. Ele tem uma ligação parental com o rei. Ele é alguém de influência. E agora a pessoa que influencia ele morreu. Mas Deus está dizendo, Isaías, eu quero ter uma experiência profunda com você. Chega de andar apenas com seu título de profeta. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Irmãos, muitas vezes nós abraçamos no nosso tempo de conversão
E a gente até se gloria por causa disso. Eu tenho 400 anos de crente. Tenho 385 anos de crente. Claro que eu estou fazendo uma hipérbole. Mas muitas vezes a gente se vangloria pelo tempo de crente que a gente tem. Mas eu quero dizer que assim como Deus fez com Isaías, quer fazer conosco. Quer que a gente deixe de olhar para a nossa realidade religiosa e olhe para a nossa intimidade com Ele. E o versículo 2 diz assim: os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim. Irmãos, quando o crente tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que ele olha é para dentro de si e reconhece que ele é pequeno, mas serve a um Deus grande. Ele reconhece que ele é pecador, mas serve a um Deus santo. Veja que Isaías diz: ai de mim. Ele reconhece a sua pequenez. Irmãos, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais humildade a gente tem. Você vê crente carrancudo, está precisando ter intimidade com Deus. Vê o crente que se vangloria no que ele tem, no que ele é, está precisando ter intimidade com Deus. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração. A mansidão diz respeito ao seu autocontrole. A mansidão a mansidão e a humildade diz respeito ao autocontrole. Todas as duas coisas. A primeira coisa que a gente faz quando chega numa casa, pergunta se tem cachorro. E a segunda coisa, ele é manso? Por quê? Porque quando alguém é manso, ele consegue dominar os seus instintos. E quando alguém é humilde, ele é completamente dependente de Deus. E nós precisamos aprender essa máxima. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, mas reconhecemos quanto Ele é grande. Eu quero dizer para você que você e eu somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Que nós somos pecadores, mas servimos a um Deus santo e poderoso, e Ele tudo pode. Amém? Então disse eu: ai de mim, porque eu sou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, ele reconhece que é pecador. Ninguém, absolutamente ninguém que tem uma experiência com Deus pode deixar isso de lado. Quando a gente tem uma experiência com Deus, deve reconhecer a nossa pequenez e a grandiosidade do Senhor. Versículo 6 diz assim: então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Muito se falou sobre louvor aqui, que bênção. Mas eu quero dizer, meu irmão, que Deus não aceita qualquer tipo de louvor. Mas Ele aceita o louvor daquele que Ele purificou os lábios. Foi citado aqui o texto de Hebreus, que isso é fruto dos lábios que confessam o seu nome. O louvor que Deus aceita é daquele que passou pelo sangue de Jesus. O louvor que Deus aceita é aquele que foi justificado pela graça mediante a fé. O louvor que Deus aceita é de alguém que reconhece a sua pequenez e reconhece que está adorando a um Deus grande. O salmista diz que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e eu encontrei os teus altares. Eu quero dizer para você que os altares do Senhor é um lugar que Ele fica em cima e nós ficamos embaixo. É um lugar que Ele é adorado e nós o adoramos. É um lugar que Ele é admirado, louvado e bendito. E nós estamos bendizendo, louvando e glorificando o seu nome. O altar é um lugar que o crente não deve sair, mas é um lugar que o crente deve estar de joelhos dobrados e de face no chão, porque no altar quem é adorado é o nosso Senhor. Amém? O versículo 8 diz assim: depois disto, não é antes, depois disso, depois de ter adorado, depois de ter reconhecido a sua pequenez, depois de ter glorificado, depois de ser santificado,
ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer que Deus conta comigo e Deus conta com você. Mas Deus só conta com aqueles que Ele modifica. Deus só conta com aqueles que Ele santifica. Deus só conta com aqueles que Ele purifica. Ele está aqui nesta noite, está nos convidando a descer a casa do oleiro. A casa do oleiro talvez não seja muito agradável para nós, mas é necessária. Eu quero dizer para você que o barro que era levado para o oleiro não era encontrado na venda não, tá certo? Foi da lama que Ele nos tirou. Foi da lama que Ele nos tirou. Ele nos tirou da lama e nos levou para que fôssemos moldados por Ele. Eu quero dizer para você que foi ali que Ele nos esmurrou, nos estapeou, porque é dessa maneira que funciona. O oleiro, quando pega o barro, vai estapear o barro e vai colocar de molho para que todas as impurezas saiam no sol. Talvez você esteja passando por essa fase, mas eu quero dizer que no final é vaso de honra. Amém? Amém. E Ele leva para dentro, e depois que passa aquela fase, Ele tira todas as impurezas e coloca na roda. E muitas vezes a gente está na roda de Jeová. Está tudo rodando. Né, Paulinho? Tudo rodando. A gente não sabe o que é que está acontecendo. Não se preocupe não. Quando tudo estiver rodando e você estiver em cima da roda de Jeová, olhe para cima. O oleiro está olhando para você. É para lá que nós temos que olhar. E quando Ele está nos modificando, dói. Porque é preciso que fique da maneira que Ele quer o vaso. Porque quem vai encher é Ele. Quem vai usar é Ele. E dói, irmãos. Ficar da maneira que Ele quer, dói. Assim como aconteceu com Jeremias, assim como aconteceu com Isaías, dói. Assim como aconteceu com Ezequiel. Você sabe que Ezequiel perdeu a esposa? Você sabe que ele perdeu os pais? O pai era um sacerdote e todos os sacerdotes foram mortos. Ele perdeu todos os seus parentes, todos os seus amigos, mas continuou firme, exaltando o Senhor. Muito foi se falado aqui sobre adoração independente da circunstância. E é assim que o profeta deve adorar a Deus, independentemente da circunstância. Mas eu quero lembrar para você que no final, acidentalmente, o barro pode cair no chão. Mas você lembra que o oleiro não pegou outra porção. Ele pegou a mesma porção. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é especialista. Você sabia disso? Especialista em fazer vaso novo. Especialista. Ele poderia pegar Pedro, que o traiu, e nunca mais olhar na cara dele. Se eu estivesse lá, possivelmente eu diria para ele: Jesus, esqueça Pedro. E talvez ele dissesse para mim: meu filho, eu sou especialista em fazer vaso novo. Eu sou especialista em pegar a mesma porção de barro e colocar em cima da roda e continuar meu trabalho, porque somos limitados, mas o oleiro que rege a nossa vida é perfeito. Amém? E Ele vai nos usar novamente. Irmão, não ache que porque você caiu, porque você está caído, porque você pecou, porque você errou. Não, Deus tem especialidade em fazer vaso novo. Amém? Pegar a mesma porção, colocar em cima da roda e continuar do zero. E eu quero dizer para você que no final das contas Ele coloca no sol. Vai colocar no fogo. E é no fogo que nós somos provados. Mas é no fogo que nós somos aprovados. Amém? E no final das contas, como todo bom artista, vai querer estimular as pessoas a olharem a sua obra e saber quem fez. Ele vai escrever no jarro, ele vai escrever no vaso o seu nome. Fulano de tal. Quero dizer para você que na sua vida tem assinatura de Deus. E quando Ele assina, está assinado. A Bíblia diz que Ele tem uma caneta, irmão, que ninguém, onde Ele escreve, ninguém pode apagar. Eu quero dizer para você que Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Quem vai intentar qualquer tipo de maldição contra os filhos de Deus, contra os filhos de Jacó, não vale encantamento.
Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Mesmo Balaque e Balaão reconheceram que não dá para amaldiçoar o povo que Deus abençoa. E Deus nos abençoe.